Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Hoje é sexta-feira, finalzinho de semana. E eu agradeço a você aí que está sextando aqui comigo hoje. O programa, como sempre, está recheado. Hoje a gente vai ter o quadro Economia Verde, que vai ser apresentado por Guilherdes. Ele, inclusive, já está aqui conosco, trouxe um entrevistado. E você aí que gosta de ficar por dentro dos assuntos de economia verde, fica ligadinho que mais tarde ele vai conversar a respeito. Hoje também teremos entrevista com os patrimônios aqui da nossa cidade, né, que são os poetas, que vocês vão conhecer já já, que é Diógenes, Sônia e Tom. A gente vai conversar sobre a obra Caboclo, 91 anos, ele que é um patrimônio aqui da cidade de Itabuna, com certeza você aí conhece o ABC da noite, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer, não é da minha época, porém já ouvi falar muito e realmente é algo histórico aqui da nossa cidade. Eu queria passar para vocês que se você aí que está acompanhando essa programação e deseja participar aqui com a gente, é simples, é só acessar lá no YouTube, canal TVI News Brasil. Lá você pode compartilhar com a gente mensagens através do chat. Isso mesmo. Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta a fazer para o entrevistado e quer participar aqui dessa programação, é só você deixar lá a sua pergunta. O número do canal do YouTube está aí embaixo, tá? O Cássio ele já está exibindo na tela. Cássio, deixa aqui também o WhatsApp, quem quiser enviar denúncia ou tiver alguma sugestão de pauta, de entrevista que você aí tem interesse em ver, é só você mandar aqui no nosso WhatsApp que a gente vai estar exibindo no ar, tá? Pessoal, outra parceria que a gente tem muito importante aqui na TVI é a parceria com o Portal à Tarde. O Portal à Tarde é o portal mais atualizado aqui da Bahia, é o maior jornal aqui da Bahia. E eles trazem notícia que é do Brasil e do mundo. Você aí que quer ficar por dentro de política, esporte, notícias em geral, basta acessar o Portal à Tarde, tá bom? Lá no Portal à Tarde você consegue acompanhar todos os assuntos e é simples, é só você colocar lá www.tviplay.com.br, que é o nosso portal digital, está disponível também na Play Store. Você que quer baixar o aplicativo, é só colocar lá na Play Store TVI Play. Lá no TVI Play você vai poder acompanhar toda a nossa programação. Se a sua programação favorita é o TVI News Brasil, que é apresentado de segunda a sexta, lá vai ter todas as edições. Se teve alguma edição que você perdeu, não assistiu, fique tranquilo que lá vai ter toda salvo, tá? É só você clicar no programa que mais lhe interessa. Além disso, vai ter as outras programações, como a série O Síndico, Baião de Dois, Inteligência Policial, De Olho no Som, que é apresentado pelo Charles. Você que quer ingressar aí no ramo de música, quer saber dicas de como começar, no De Olho do Som, você vai acompanhar tudo isso. Para começar, já que é sexta-feira e baiano ama uma praia, ainda mais para sextar tranquilo com o solzinho, eu vou começar com a previsão do tempo. Falando aqui de Itabuna, a previsão do tempo atualmente está em 29 graus, está nublado, podendo chegar a máxima de 32 graus e a mínima de 22. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, 27 graus, também muito nublado, podendo chegar a máxima de 31 e a mínima de 17. Para Vitória da Conquista o clima tá quente, né? Abafado, porque lá normalmente fica o quê? 13 graus, hoje pode chegar a máxima de 21. Então, ficou quente em Conquista. Salvador, nossa capital, 28 graus, também muito nublado, podendo chegar a máxima de 29 e a mínima de 23. Eu vou iniciar aqui a nossa entrevista, a gente vai falar sobre a obra Caboclo Alencar, 91 anos. Diógenes já está aqui no estúdio comigo e ele vai compartilhar para a gente aqui como é que foi escrever essa obra. E você aí, eu tenho certeza que não vai se arrepender, que a entrevista hoje vai ser muito legal. Bom dia, Diógenes, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Só uma colocação. Sim. Ai, Crisógenes, perdão. Gente, Crisógenes, é porque Diógenes parece muito, e aí você sabe, né? A cabeça da apresentadora chegou sexta-feira, Crisógenes, a cabeça da apresentadora já está na praia, entendeu? Tá na praia. Aí tá um pouco assim, lenta, mas perdão, Crisógenes. Crisógenes. Pronto. Tudo bem, Caroline. Bom dia, espectadores. É um prazer estar aqui, estar falando de cultura regional. Bom dia, Sônia, bom dia, Tom. E é
muito bom estar vendo a cultura regional e itabunense sendo divulgada, né? Isso é importante. Quero também dar bom dia para a Sônia, que é presidente do clube, correto? Correto, bom dia. E ao Tom Poeta. É isso, Carol, né? Isso. Tom Poesia. Meu Tom nome mesmo, Poesia. nome de batismo é Antônio Oliveira e nome artístico é registrado inclusive na Biblioteca Nacional através de uma obra que eu tenho lá publicada, que é A Mala da Decadência, que inicialmente era foi um trabalho que eu fiz para o teatro, Sim. um monólogo e que depois virou um livro, né? Aí está registrado lá como Tom Poesia. Tom Poesia, inclusive, Isso. tinha um quadro aqui na TVI, né? Barbosa estava me contando. Eu gostaria, inclusive, de começar isso aqui Sim. agradecendo mesmo à TVI por ter sido sempre assim, uma porta aberta para a poesia de Itabuna, a poesia regional, nem só Itabuna, regional. O Clube do Poeta já esteve aqui muitas vezes, convidado em vários programas de diversas modalidades, né? Eu, quando presidente, estive aqui muitas vezes, trouxe vários poetas, e atualmente Sônia, e a TVI tem sempre mantido esse espaço aberto. Eu que gostaria de agradecer a você, toda a equipe, o Barbosinha, Nós é quem agradecemos. por manter, porque veja bem, a poesia, ela está ligada com a questão da memória Verdade. da cidade. Você pega, por exemplo, os livretos lá do Minervino Francisco, né? E a gente vai entender como é que foi a enchente de Itabuna de 67, narrada com o belo, e você vai entender toda aquela desgraça dentro de um contexto belo colocado por um poeta, mas você fica sabendo de tudo. Então a poesia tem que ter vida na cidade, porque ela está relacionada mesmo com a memória mesmo da É um cidade. patrimônio, né? É. A poesia. Através dela, quando era ainda ensino fundamental médio, os estudos que a gente fazia de história na época de escola, todos envolviam poesia, cordel, poesia. E isso é enriquecedor. Ali também se descobre vários talentos, um escritor, um poeta. Com certeza. Né? E tem que ter investimento nessa área, Com que está certeza. defasada, né? Ainda mais na nossa cidade. Sem perder de conta de que toda a nossa concepção de conhecimento ocidental está relacionado com a poesia. Porque como é que surge tudo? Surge tudo com a Grécia. Eu tenho formação em filosofia pela Sim. UESC. Então, tudo começa com a Grécia e tudo começa com dois poetas, Exato. que é justamente Homero e Hesíodo, né? No relato de suas obras, um vai estar relatando os tempos e os dias e a teogonia, o outro vai estar falando daquela viagem de Ulisses, e em cima disso surge toda a nossa concepção mesmo de conhecimento. Tudo que a gente tem hoje, quando a gente fala de direito, de democracia, tudo está voltado para a poesia. Quando você fala de direito, democracia, você cai na obra de Platão, e quando você cai na mão de Platão, você imediatamente vai para a mão de Homero e de Hesíodo, que são os poetas que começam todo o processo da filosofia. É verdade. Sônia, eu queria que você me contasse aí um pouquinho como é que funciona o clube, né, do poeta. Você é presidente do clube, correto? Sim, eu estou presidente do clube pela segunda vez. E o clube, inclusive, ele trabalha esse contexto de ir às escolas, né? Ele tem esse projeto de ir às escolas e a gente descobre, sim, muitos talentos, novos talentos. E, recentemente, eu tenho aqui uma poetisa, a Samila, né, que a gente descobriu nas escolas. Então, hoje em dia, a gente participa, deu uma parada, né, por conta da pandemia, como todos os eventos, segmentos, mas um dos projetos do Clube do Poeta é esse, a gente trabalhar a poesia nas escolas, a gente apresenta festivais, né, concursos, e a gente está agora partindo para essa nova era pós-pandemia, que é o resgate desses novos talentos nas escolas. E como é que funciona? A escola que convida ou vocês que procuram a escola? Olha, as duas coisas acontecem, entendeu? Nós somos convidados para participar de palestras, estudos, concursos, festivais, e também a gente também procura as escolas e apresenta esse projeto, que é o de mostrar a poesia, mostrar o Clube do Poeta, né, e resgatar esses
talentos. Quando encontra um talento como esse, aí qual é o papel do clube? Ele faz, no caso, assessora aquele poeta, ele ajuda a formar, no caso, a melhorar a escrita, dá esse apoio? Como é que funciona? Também. A gente costuma dar esse apoio, a gente divulga, né? A gente projeta esse poeta, essa poetisa, como queiram, dando esse suporte, né? De associado do clube, a gente já traz para o nosso clube, a gente já associa. E dentro da programação do clube, ele já está inserido ali no contexto da nossa programação. Isso é importante demais. Eu não sei hoje como é que funciona os ensinos na escola, mas na minha época existia uma matéria chamada redação, onde a gente fazia poesias. Eu lembro que eu adorava. Toda cartinha que eu fazia para minha mãe, para um amigo, eu colocava uma poesia. Pegava, às vezes, não tinha assim, tanta criatividade, infelizmente eu não nasci com esse talento de escrever, mas eu ia lá, dava um Google. Eu lembro que tinha uma poesia, eu não sei se é poesia que se chama isso, mas que eu amava, que era... Oh, meu Deus. Acho que era queria ser uma rosa, mas uma rosa não posso... Era uma coisinha assim, aí isso aqui só falta você. Aí eu adorava, eu tô achando... adorava. Eu comprava livrinhos de poesia porque eu amava fazer cartinha para amigo, para pai, para mãe, colocar uma poesia. Achava lindo. E hoje eu vejo o seguinte... Eu já estou achando que tem uma poeta escondida aí dentro que a gente... Estou precisando ir no clube, ir para o clube e me ajudar, entendeu? Porque às vezes tem as ideias, mas a gente não consegue colocar no papel, né? Puxar essa alma poetisa. Puxar essa alma poetisa para cá, para fora, né? Com certeza. E eu acho tão importante, eu fico triste porque às vezes eu vejo pessoas que gostam de escrever, mas falta apoio na cidade, entendeu? Não sei por quê. Não sei por que o poder público, até municipal, não vê a necessidade de investir, sabe? Nesse quesito. Na sua opinião, por que isso? Eu vou te explicar isso de forma poética. Eu vou utilizar as palavras de Gregório de Matos, que no ano de 1600 e tanto, analisando a cidade do Salvador, ele viu um quadro deplorável e esse quadro ele permanece até hoje. Lá naquela época, Gregório de Matos disse assim: o que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha por mais que a fama exalta, numa cidade que falta verdade, honra e vergonha. Quem a pôs neste negócio? Negócios. Quem causa tal ambição? Ambição. E a maior dessa loucura? Usura. Em cada canto um grande cavaleiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha, mas querem governar o mundo inteiro. Esse é o quadro atual. Lindo. Está explicado. Bem explicado. E de uma forma bem bela, inclusive. Não é à toa que esse moço ficou conhecido na época como Boca do Inferno. Foi mesmo? Gregório de Matos, um grande poeta da cidade de Salvador. Tem música, inclusive, o Caetano Veloso canta uma música que fala Triste Bahia. Oh, triste, não lembro agora. Triste Bahia, oh, quando é semelhante e tal, que é uma música do Gregório, né? Eu acredito que na época da ditadura, muitas pessoas tenham sido proibidas até de escrever, né? Porque através dessas, até as músicas, né? Aquela música Caminhando e Cantando, era isso, algo... Geraldo Vandré, ele escreveu Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, né? E aí ele veio com essa, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nos quartéis nos ensinam antigas lições de viver pela pátria ou morrer sem razão. E por aí vai. Esse homem hoje ele mora, inclusive, numa área territorial da Marinha, pelo que eu estou sabendo. Ele jogou duro em cima do... Porque isso aqui era uma afronta, na verdade, ao poder armado da época, né? Eu tive com ele em São Paulo, Tom. Cheguei a conhecê-lo pessoalmente. André, né? Hoje eu estou sabendo que ele já está bem velhinho e tal, mas é o cara que ainda continua alimentando a poesia dentro dos quartéis da Marinha. Mas sabe o que é, Tom? Não é interessante para as pessoas, principalmente pessoas assim, poder público, municipal, forças armadas, ter pessoas com conhecimento. E a gente sabe que poesia, a partir do momento que você escreve, você está se enriquecendo. Leitura, escrita, tudo isso faz o quê? O ser humano se enriquecer. E se libertando, e se libertar. Ter opinião, né? Ter posicionamento. E isso é vantagem no Brasil?
ter pessoas de posicionamento, Nível pessoas não, com não é. conhecimento, não é. Não A gente vê hoje aí interessa. pessoas que infelizmente saem da escola totalmente ignorantes. Isso é triste, né, para a E educação. você imagine que eu fui professor do Mobral, né? Garoto ainda, um certo dia, aos 12 anos, o prefeito de Uruçuca entra na escola e me elege como professor. Eu com 12 anos de idade estudando. E eu digo, mas rapaz, como é frágil ser professor nesse país. E eu fui para uma sala de aula, dar aula para que eram justamente os funcionários da fazenda onde eu estudava. Eu passei a ser aluno de dia e de noite, professor naquela sala. Para os alunos que tinham como objetivo, na época, apenas aprender a assinar o nome. Esse era o objetivo dos militares que queriam apresentar naquele tempo, porque você tinha muita gente que não sabia fazer o nome mesmo. E esse povo precisava votar. Então, tinha que fazer o nome, só isso mesmo, aprender a fazer o nome. E eu já entrei nessa aí com os 12 anos de idade. Eu estou agora com 67 e percebo que a educação, o trato com a educação não mudou muita coisa desse tempo que eu fui professor do Mobral. Porque atualmente eu sou professor e atualmente não estou em sala de aula, até porque me desincompatibilizei com muita coisa Sim. que eu não posso me voltar contra ela, porque são coisas estabelecidas, né, pétreas. Então, aí eu prefiro fazer outro tipo de educação, né, de trabalho educativo. Aí eu me volto para a poesia mesmo. Ou seja, o sistema já era político, né? Já. É triste. Né? O político Tinha que degrador. aprender a fazer o nome para poder votar. O político degradador, porque a gente precisa Degradador, compreender a política. literalmente. Né, porque quando você vai entender a política pela visão de Aristóteles e de Platão, você vai ver a política que se praticava na Praça da Ágora era o quê? Era a política da libertação. Você tinha lá homens com capacidade de produzir o pensamento que perpassa, inclusive, por nossa geração. Não era isso que está aí. Porque, infelizmente, queira ou não, nós não temos ponto de correr senão viver sob o jugo do político, né? Então, o cidadão ele deve saber em quem que ele vota. Ele tem a obrigação de saber se o sujeito que ele vai votar lá na frente não é um canalha. Ele tem essa obrigação. Porque, na hora que as coisas começam a complicar para a gente percebe que tudo é decidido nas leis. Exato. Não é nas igrejas, Não, estamos literalmente na nas lei, mãos. no âmbito da lei. Isso. Estamos E eu falando sinto, de políticas públicas, né, que até hoje são mal empregadas. infelizmente, mas justamente, Infelizmente. A gente tem projeto aqui, por exemplo, em Itabuna, você tem um projeto da Praça Céu. sim, Eu posso falar disso porque eu fui envolvido no projeto na época. Precisava de alguém na comunidade com formação de especialização e aí foi oferecido um curso de 1 ano, né, de especialização na Fundação Getúlio Vargas e eu tive que fazer isso para que fosse liberado o dinheiro, a verba, para que se construía a Praça Céu. Depois disso construído, nunca ela funcionou como devia funcionar, de acordo com a política original. infelizmente, viu? E sobre a educação que você comentou aí, eu não sei como está o cenário hoje e tudo mais, eu te digo uma coisa, está pior. A Bahia, ela está em último lugar de educação. Sim. Na pandemia, os alunos de rede pública e municipal ficaram totalmente parados, porque infelizmente não houve investimento para que esses alunos tivessem aulas remotas. Então você coloca aí quase 2 anos sem um aluno pegar em um livro. E aí pega aquele assunto todo, faz aquele supletivo grandão e pronto, está aprovado. Você sai da escola, infelizmente, porque sem conhecimento. Porque fazer uma prova não vai te fazer entrar em todos os assuntos detalhadamente como seria se tivesse ocorrendo aulas normais, né? Quando eu cheguei na universidade, desculpe te Sim. interromper, eu cheguei lá com o estigma de que era apenas um analfabeto funcional. Tá vendo aí? Infelizmente, a Bahia, se a Bahia fosse um aluno, esse aluno seria reprovado 6 vezes. É triste. E agora eu vou conversar com o Crisógenes, ele que é o autor, né, dessa obra, Caboclo Alencar, 91 anos, ele é itabunense, filho de Elizabeth Mendes de Oliveira, professora de arte culinária, e Rui Ferreira de Oliveira, 3º sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia, ambos em memória, né? Memória. Tendo como profissões técnico agropecuário, ambiental, fotógrafo, atualmente atua como técnico agropecuário, dando assistência técnica e extensão rural, através de cooperativas, instituições públicas e, ao mesmo tempo, atuando com projetos na área fotográfica, no segmento de artes plásticas e design.
Você é fotógrafo antemporal, não é isso? Antemporal. Isso. Me conta aí, Crisógenes, sobre essa obra aqui, que é o Caboclo Alencar, 91 anos de história. Caboclo, ele é o do ABC da Noite, Do não é ABC isso? da Noite, do ABC Com da certeza, aí Noite, que o pessoal que está assistindo já foi no ABC. Eu não conheço muito, mas eu lembro na época de carnaval. Carnaval, Ah, que tem a lavagem do beco, a isso, lavagem do beco, toda essa exatamente. história, né? E ocorre o seguinte, Caroline, além desse livro aí, tem um livro do professor Adilson Machado, né? Eu até utilizei como referência esse livro. E eu, como um frequentador do Caboclo Alencar, sempre estava ali e sempre fotografando, né? Sim. Fotografando os aniversários, a lavagem do beco do Fuxico, aquela situação toda pré-carnavalesca. E foi me juntando material. Sim. Eu não predeterminei em fazer o livro. Aí, quando chegou um determinado momento, eu percebi que eu já estava com um bom material e já vinha escrevendo outros trabalhos também. Bom, aí me veio a ideia de começar. Eu comecei a esboçar, né? E aí tá aí, eu estou fechando com 306 páginas. Falo sobre ele, falo sobre a região, abro com Platão, o Tom falou no Platão, eu abro com o mito platônico da caverna. Sim. E aí passo por Rousseau, Emmanuel Kant, Paul Gauguin, uma infinidade de artistas, escritores ou não, filósofos ou não. E o que eu procuro fazer? Colocar o Caboclo Alencar além de um contexto regional, nacional e internacional. Tem uma parte aí que eu cito a visita, ontem nós estávamos conversando a respeito disso, do Jean-Paul Sartre, que ele fez a visita aqui na região. E o Caboclo Alencar esteve com Sartre, esteve com Simone de Beauvoir. Então eu jogo todo nesse contexto. Falo da região e insiro ele nesse contexto aí. Não só a questão ali do beco do Fuxico. Sim. Gente, o livro ele é lindo, viu? Bem ilustrado, realmente. Estou vendo aqui que tem várias fotos, né? O registro fotográfico, né? Ele é bem ilustrado o livro. Essas fotos foi você quem tirou? São todas minhas. Só tem aí de uma da caverna, que eu faço alusão ao Platão, que não é minha, mas o restante todas são fotografias minhas. Eu não, me corrija se eu estiver errada, mas reabriu o ABC? Reabriu sábado. Aí ele tá para abrir, né? Sim. Tá para abrir, mas esporadicamente, gradativamente, não será todo dia. Foi lançada quando essa obra? Não foi lançada ainda. Ah, vai ser lançada, mas já está toda aqui é a boneca, pronta. né? No caso aqui, a obra já está pronta, mas vai ser lançada ainda. Vai ser lançada. Qual a previsão? Não, eu estou sem previsão, porque eu estou buscando patrocínio ainda. Aí, tá vendo? Eu recebi uma verba da Lei Aldir Blanc por intermédio da FIC. Sim. Inclusive, eu estou ainda inadimplente lá, eu tenho que acertar essa situação. Eu fiz uma proposta para a Prefeitura, para a FIC, quem está lançando agora, 30 de julho, mas, na verdade, não ia dar tempo, né? Sim. E aí não deu, e aí a gente está para estar lançando aí. Mas o patrocínio vai sair, né? Vai sair. Tá para ter um café da manhã do Tarik Fontes, doutor Eduardo Fontes nos ofereceu esse café da manhã, onde a gente vai estar chamando os amigos do Caboclo Alencar, os comerciários e a imprensa para esse café da manhã, para a gente estar agariando apoio para o lançamento dessa obra, né? Pronto, excelente. Essa obra, no caso, quando for lançada, você vai vir aqui para divulgar, viu? O pessoal que quiser adquirir, que eu tenho certeza. Eu mesma vou querer adquirir. Isso aqui, gente, é um patrimônio histórico. Cidade de Itabuna, aqui tem história, viu? E fazendo um adendo, quando eu cito essa dificuldade de patrocínio, de apoio, uma coisa que tem me deixado muito satisfeito é o resultado final, que eu tenho mostrado para as pessoas têm gostado, teve pessoas que me deram um toque, isso aqui assim eu acatei, mas o resultado final eu estou muito satisfeito. A esposa, mostrei para a esposa dele, mostrei para ele, gostaram, parabenizaram. Então,
É lógico que quando um autor, seja em qualquer nível, ele busca o retorno dele. Lógico. Mas o maior retorno é a satisfação para o público que ele procura. E escrever é isso A aqui, memória. Que é menino. o objetivo do Clube do Poeta, né? Do poeta. Você Exato. manter a memória viva, É. a memória da cidade. Então, esse trabalho que o Crisóstomo faz com o Caboclo Alencar, que era um grande filósofo, sem ir à universidade. Por que ele era um grande filósofo? Porque o papel do Caboclo Alencar era questionar. E esse é o papel da filosofia. O filósofo é o ser questionador, né? Ele questiona por quê? Porque ele quer depurar, ele quer a verdade. A E é isso que ele verdade, fazia muito bem, né? Uma pessoa que aos 91 anos de idade, eu até digo que é um privilégio, tem um texto aí que eu cito sobre isso, de as minhas conversas com ele, além lá do ABC da noite, eu tenho um certo privilégio de estar sempre na casa dele, devido à demanda do trabalho, né? E converso com ele, a gente entra na internet, Caboclo, vamos pesquisar sobre isso. É uma pessoa que aos 91 anos de idade, Incrível. qualquer assunto que você busque a nível nacional e internacional, ele está ali ao pé da letra. É uma enciclopédia ambulante. Me conta aí, Crisógenes, como é que é ser poeta na cidade de Itabuna e escrever obras aqui? Complicado, desafio, né? Complicado, como eu falei para ti em off aqui, a minha formação é técnico agropecuário e tenho uma experiência também na área ambiental, né? Sim. E com essa decadência do cacau aqui na região, essas profissões de engenheiro agrônomo, veterinário e tal, ficou um pouco complicado. Mas eu nunca desisti da minha profissão, desde quando eu me formei. Sim. Trabalhei em diversas fazendas aqui, tive uma experiência no Maranhão, tive uma experiência em São Paulo, no Jardim Botânico de São Paulo, e isso me enriqueceu muito. E eu não vivo da poesia, da escritura, estou engateando. É Aqui isso. Eu estou vendo aqui os essas outros outras trabalhos obras. que eu te mostro, Sim. e a gente está sempre na busca. A gente está sempre na busca, apesar das dificuldades, a gente confia no que a gente faz e a Claro. gente, como diz o cantor tocando em frente, Renato Teixeira, né? Então a gente vai tocando em frente, e Cada um em si carrega o dom. carrega Ser capaz. de ser capaz. Né? Tem o dom da capacidade. Vamos botar em ação. Mas Itabuna precisa melhorar muito a nível de apoio, de patrocínio. Eu tive uma experiência anteontem mesmo, uma pessoa que me ajudou nesse livro, e aí foi vendido a empresa, a marca, não sei direito. Aí quando eu fui lá, eu com a preocupação, porque como eu tinha recebido o dinheiro dela, um apoio, aí eu com a preocupação de manter o vínculo do patrocínio. Aí fui lá conversar, uma pessoa tinha me dito que tinha comprado a marca, aí eu fui conversar com a pessoa que me deu o patrocínio. Aí ela não estava o esposo dela, precisa ver a maneira que o rapaz me atendeu. Aí eu, não, porque fulano de tal falou que vendeu a marca, não sei o que e tal. Não, ele não vendeu a marca, não, ele alugou o ponto, Aí eu falei assim, não, porque a fulana de tal, que é a esposa dele, me deu uma verba para o lançamento do livro e tal, mas você resolva lá com ela. Você vê como é as coisas. Eu com a preocupação de colocar o patrocínio, por ter recebido um certo valor, mostrei o livro para ele nem olhou o livro. Você acerta com ela. Então é complicado, por mais que você queira fazer as coisas e ter um atendimento desse, e esse não foi o único. Mas é isso, as pessoas não dão valor, justamente porque não sabem da importância do quanto isso é enriquecedor. E a gente vê o quanto o Brasil está tomando justamente o caminho que a política sempre quis, né? No caso, pessoas totalmente ignorantes que eu digo é falta de conhecimento mesmo, de ver que isso aqui é um trabalho que enriquece, não traz conhecimento para qualquer pessoa. E enriquece a própria empresa dele. E a própria empresa, com certeza. Mas não dá valor, né? Agora, eu acho que o grande desafio hoje, meus ilustres poetas, é a gente encontrar o sujeito para ler
não é nem para lhe patrocinar. Patrocinar. É Não, sem verdade. dúvida. Depois ler a Sem tua dúvida. obra. Porque às vezes só para ter o nomezinho da marca ali, coloca por colocar, não porque vê potencial, importância naquilo, só para divulgar mesmo a marca É dele. porque empresa, você já tem aquela questão da dificuldade do camarada entender o que está posto Isso. nos livros, né? O exemplo, né? O rapaz que nem olhar Nem olhou, sequer nem olhou, o livro, nem olhou. né? E Pra de ter quem uma eu estou noção falando. do que se trata. Né? Realmente, total descaso. E é assim que tem sido a nossa política cultural. Não, na verdade, não existe tabu na política cultural, né? Não existe. Não existe. A exemplo, o Clube do Poeta também iniciou um projeto de um calendário poético. Né? É uma obra que a gente consegue reunir 98 escritores daqui de Itabuna, daqui da região, porque o Clube do Poeta é Clube do Poeta do Sul da Bahia, né, o nome oficial, mas ele abrange Sul, Baixo Sul e Extremo Sul da Bahia. Então, nesse projeto, conseguimos reunir esses 98 escritores e, infelizmente, a gente teve que colocar em cima da mesa, porque falta políticas públicas, a gente não consegue, a gente chega em um determinado local, as pessoas não têm interesse, as pessoas devidas, que eu digo, né? As devidas pessoas, a nossa politicagem. Algum tempo atrás, A gente Sônia, não consegue nenhum apoio, a gente não consegue ir para frente se a gente depender deles. Então, a gente tenta fazer, igual eu tentei fazer no Clube do Poeta, reunir esses escritores, esses poetas, mas, infelizmente, a gente está precisando ainda dar esse pontapé, que é para concretizar o projeto do calendário poético. Isso é triste, Crisógenes, Sônia e Tom. Sabe o que eu observo? A escrita, a poesia em geral, ela está tão escassa. Eles estão tirando, tipo assim, o que pode tirar de matéria, de escola, de tudo, eles vão tirando, né? E a poesia, a redação é algo que sofreu muito com isso. Então, as pessoas, elas não têm noção da importância. Não tem mais aquele valor, não dá mais valor assim, a um livro, não dá mais valor a ler uma poesia, porque acha que aquilo ali não é mais importante, que aquilo ali não vai agregar em nada. Você está entendendo? Isso foi por conta mesmo das políticas aí educacionais que foram imperadas, infelizmente, no nosso Brasil. O brasileiro hoje, ele não vê um livro como algo importante, é raro o brasileiro que lê livro. Hoje em dia as pessoas, elas não querem saber de ler. É aqui, 24 horas com o celular na mão, só vendo vídeo. E aí fica complicado que a gente se depara hoje com pessoas, infelizmente, que estão aí em faculdade, mas que não sabem formar um texto, não sabem formar uma redação. O Enem mesmo. É uma vergonha as redações do Enem. É algo absurdo, então, tipo assim... Não tem uma base. Eu vejo, meu pai sempre dizia para mim, a quinta série de antigamente é a faculdade de hoje. E de fato é, porque antigamente, na época lá, 1900 e carochinhas... Era valorizada a escrita, a redação. O aluno, ele tinha que saber escrever bem, né? Todo mundo escrevia naquela época. Todo mundo tinha o costume de ler. As bibliotecas das escolas era costume, eram encontros. As pessoas se marcavam de se encontrar com amigos e ir para uma biblioteca ler. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os livros estão lá, fica lá na promoção, nos saldões das lojas, porque ninguém se interessa mais. E hoje só se interessa pelo quê? Um livro hoje que bate recorde de venda, nada contra. É excelente, admiro quem escreve, mas são só biografias que fala de artista. Biografia. E que nem são escritas por eles. É o que está vendendo hoje. Dentro desse contexto que você está citando, nós estamos discutindo aqui, eu faço uma homenagem aí ao Darcy Ribeiro. Sim. Quem foi o Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e o Paulo Freire em termos de educação no Brasil, né? A visão que eles tinham para a educação no Brasil. Então, foram pessoas que hoje em dia estão praticamente esquecidas. Eu estava comentando ontem com o Tom que eu fui dar uma entrevista a uma pessoa, não vou citar o nome da pessoa aqui, e a gente agendando a entrevista, ele veio questionar alguma coisa que estava no livro aí, veio perguntar quem é Darcy Ribeiro.
É complicado, viu? Sabe o que me preocupa na nossa nova geração? A gente ri, mas dá vontade mesmo de É chorar. de chorar. A gente ri para não Pra chorar. não chorar. O que me preocupa na nossa geração é quem vai ser os poetas do futuro. Sem apoio, sem investimento do poder público municipal e cada vez mais defasada a escrita, a poesia dentro das redes educacionais. Isso me preocupa muito. Eu fico pensando, quando eu tiver meus filhos, em quem eles vão se inspirar? Vai o quê? A poesia vai virar história? Né? Eu fico uma história que vai ficar só no papel, não vai ter mais poeta? Não tem ação, né? Está Isso, virando não história tem. sem ação. Não tem incentivo. Algum tempo atrás, fui dando aula e fui fazer um projeto que era do governo, tal de Mais Educação. E na minha área, o que eu fazia? Eu pegava os garotos e preparava para uma pecinha de teatro. Então, por exemplo, me lembro muito bem aqui de uma coisa muito simplória que eu procurei trabalhar na época, que era o texto do Pagador de Promessa, né? de sujeito que vinha lá para Salvador. Só que, para você reproduzir um texto daquele, esqueci quem era o autor do texto, me esqueci agora, mas está na cabeça aqui. Pagador de Promessa. É até da Globo. Como não? Dias Gomes? Dias Gomes? Dias Gomes. Dias Gomes, É. Pagador de Promessa. Texto bacana, só que dependia de leitura. Mas os garotos não tinham como se concentrar para fazer leitura. Primeiro que era o domínio mesmo, né? Das letras, das palavras. Então. Aí o projeto está fadado a morrer. Porque se você não lê, você não tem como jogar texto na sua mente para trabalhar, então, a memorização textual. Como é que você pega um texto, por exemplo, de Milor Fernandes, como aquele que diz assim, as folhas tantas de um livro de matemática, um consciente apaixonou-se um dia por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo ortogonal, seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Eu sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. E de tanto falar e descobrir o que eram, o que aritmética corresponde às almas irmãs, primos entre si. E assim se amaram ao quadrado da velocidade da luz numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão retas, curvas, círculos e linhas senoidais. Nos jardins da quarta dimensão escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas e, enfim, resolveram se casar, constituir um lar. Mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram os padrinhos, o poliedro, a bissetriz, e formaram os planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com uma felicidade integral, diferencial. Se casaram, tiveram uma secante e 3 clones muito engraçadinhos. E foram felizes até que chegou aquele dia em que tudo, afinal, vira monotonia. É aí que surge o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos e viciosos, ofereceu a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o chamado triângulo amoroso de um problema ardiloso no qual ele era a fração mais ordinária. Sim. É nesse contexto que Einstein descobre a relatividade. E o que era espúrio passa a ser moralidade, como, aliás, acontece na atual sociedade. Essa sociedade que não gosta de estudar e que é incapaz de memorizar um texto desse aqui, que você precisa estudar para fazer isso. Fantástico, né? Que texto fantástico. É né? incrível, viu? Parabéns, Tom. Realmente. Você cada vez surpreende, viu? Eu aprendi com você. Você foi minha professora há muito tempo. Você não pode esquecer disso. Ah, que coisa boa, que delícia, viu? Que texto incrível. Lindo, lindo, lindo. Eu apresentei o texto apenas para mostrar que há uma necessidade de leitura, porque essas palavras, para falar isso, você precisa entender o significado de cada uma palavra dessa. Quando você domina o significado de cada uma palavra dessa, você está em condição de sentar numa roda de doutores e trocar, pelo menos, ideias preliminares, né? É tão bom você sentar em uma roda e você ter Se sair assunto para bem, falar, você conseguir sair conversar, bem. né? Ainda que você E tenha você é seus pensamentos. respeitado também, de certa Claro. forma. Entender do que está conversando, né? Com Do que está certeza você conversando. entendeu o que você está falando. Eu mesma, eu passo muito por isso. Uma coisa que eu vejo na poesia também, que é respeito.
Hoje em dia, infelizmente, você, Sônia, vai me entender que é mulher também. A gente vê que nossa imagem, a imagem da mulher, ela está o quê? Totalmente desrespeitada. A poesia antes não, ela enriquecia a imagem da mulher. As músicas eram poesias. Enaltecia, né? Enalteciam. Hoje não. Hoje, infelizmente, mulher ela não é mais vista com respeito. E quando você pode sentar em um grupo e você consegue conversar, você consegue debater assuntos, você sente que você é respeitada dentro daquele meio. Né? A gente já vai vendo aí o quanto é importante, tudo depende da leitura. Tudo depende da leitura. Quem lê vai saber conversar, quem lê vai saber escrever, quem lê vai saber se posicionar, vai saber buscar os seus direitos. Tudo isso vem do quê? Do princípio que é a leitura. Você está falando do contexto mulher, mas principalmente na Bahia, né? Mulher Bahia, né? Onde realmente, vou te contar, viu? Mas você é mulher. Em geral. Na boquinha da garrafa. Com certeza, mas acredito que está pior. Para ter Isso- lei, né? Chegar a ter lei, para poder proibir esse tipo de denegrir, né? Expressão, né? De expressão, Engraçado. de denegrir a imagem da mulher baiana. Uma música com poesia, ela não tem a repercussão que uma música de cunho sexual, né? Ou de cunho que chega a desvalorizar, que faz apelação para armas e drogas. Sim. É isso que a gente vê as pessoas aplaudindo hoje. Oh, legal. Infelizmente. Infelizmente, é o caminho que a nossa educação está tomando. Eu vejo direto assim, quando eu estou acessando a internet, algumas piadinhas, né, memes, que eles chamam hoje. E aí, eu estava vendo um meme de um sitezinho de faculdade que faz resenhas com cursos de faculdade. E aí colocaram bem assim, o professor da faculdade estava em um avião, e aí quando ele descobriu que esse avião foi construído pelos seus alunos de engenharia mecânica, ele levantou e se retirou. Você está entendendo? Assim a gente vê o quanto a educação virou bagunça, brincadeira. Hoje em dia a gente tem pessoas aí que se formam, mas não sabe o que fazer, formou por formar. Professores que não vê potencial nos seus alunos e também nem tem mais interesse de ensinar, de pegar ali no pé. Porque a gente vê que o professor hoje em dia está aí sendo morto, desrespeitado, levando tapa na cara. Dentro da sala de Vê, aula. infelizmente, políticos que apoiam, que defendem jovens como esses. É uma situação, assim, triste, estarrecedora. A pessoa não quer nem mais exercer. Você que foi professor, você sabe, sua profissão hoje é um risco, você corre risco de vida. Eu vou te contar Se uma você história. chamar a atenção de um aluno, fica com medo de morrer. Ou até mesmo de um pai, que tem pai que passa a cabeça na mão, né? Que quer pregar com o professor. Antigamente, não. O professor tinha ordem sobre o aluno. Colocava a professora respeitada, era visto Segundo também como um pai. Isso. Segunda mãe. Né? Existia ali até aquelas práticas que são ilegais, né? Que era palmatória, ajoelhar no milho. Mas que ajoelhasse no milho A e a régua de jacarandá, sociedade, régua de jacarandá. era mais respeitada, né? Tinha respeito. Hoje em dia, infelizmente, não Funcionava. tem mais. Infelizmente, é isso mesmo. É uma queda, né? Eu percebo que a humanidade ela levou uma queda, né? Drástica. Uma queda muito grande. Porque, veja Muito bem, estamos resistindo, né? tudo passa A pela poesia cultura, né? Tudo passa pela cultura. Eu não vou citar isso aqui agora, não, para não gerar uma contenda por aí afora. Pra gente não ser cancelado. Mas, Já corre esse né, risco, né? quando você vai lá atrás, que você vai ver, por exemplo, o pensamento de Antônio Gramsci, de Friedrich Nietzsche, o pensamento de Karl Marx, então você entende o momento atual que a gente está vivendo. É só ver o que esses homens pregaram, né, e o que está acontecendo. Do ponto de vista nietzschiano, e aí se Peligra estiver me ouvindo aqui, então vai complicar o negócio. Mas aí qual é a proposta principal de Friedrich Nietzsche? É a transvaloração de todos os valores. Que nada mais é você derrubar tudo que está posto como sendo moral, principalmente a moral, e construir uma outra coisa que passa por isso. Nesse instante nós falamos aqui de música, né Sônia? Sim, Você sim. tinha, por exemplo, acho que foi o Cartola, ou não, o outro, que quando se referia à mulher, ele dizia assim: tu és divina e graciosa, Olha aí. estátua majestosa, por Deus esculturada. Isso é uma poesia de uma música. Hoje você pega, né, o gema debaixo do jegue, por exemplo, você veja que Oh, meu desgraça. Deus. Né? É Que coisa terrível. É Então a mulher não triste. merecia isso de jeito nenhum. Não Com merece. certeza, né? Não não merece. merece. Mas são, às vezes, as mulheres mesmo que aplaudem isso, viu, Sônia? Infelizmente, Com certeza, e dançam. infelizmente é uma realidade, né? Elas cultuam, né? Isso aí, acha bonitinho, né? É porque E tem aí, coisas Seguem, que né? não vão, né? Seguem, né? Cultuam.
Mas estamos aqui ainda para resistir. Ainda tem uma parte A que gente não resiste, desiste, a gente resiste. Antigamente os Embora- pais davam de presente livros, né, para as crianças. É. Eu lembro que tinha uns livros bem ilustrados, de bichinho. Hoje em dia é o quê? Celular, TikTok. Nada contra, entendo que os tempos são outros. Mas também não deixa ali a criança 100% alienada naquilo, Na né? verdade, hoje, quando eu digo queda, porque há hoje uma necessidade, por exemplo, não sei se você é mãe, tão novinha, né? De pet. Mas veja, muitas mães elas são obrigadas pela questão da demanda mesmo do dia a dia, da luta pelo pão de cada dia, a abdicar, abrir mão da formação do filho dela. Isso. E quem está fazendo esse papel hoje são os jogos maliciosos que estão nos laptops, Nas plataformas digitais. nos celulares, Eu estou falando isso aqui baseado, por exemplo, agora mesmo eu vim para cá para o programa e deixei lá a minha netinha, né, com a minha esposa, que ficou tomando conta dela, mas ela trabalhando, a menina também está trabalhando, e aí para poder a menina entrar numa de ficar tranquila, o que fizeram? Joga na mão dela um celular. Pronto, ali agora vai até meio-dia, você não tem controle sobre aquilo, não. Tem. Não A tem. cultura dela está de sendo praxe alterada. hoje Já em é. dia, A né? geração hoje é outra. A geração hoje é a geração celular. Pois é. E Crisógenes, agora vamos falar aqui um pouco dessa obra. Olhares Interiores, Essência da Alma. Aqui é poesias, né? É uma obra só de poesias. Que eu entro um pouco aí na parte da ideologia, né? Esse é um projeto meu que eu vinha bolando há muito tempo. Esse já está disponível para adquirir? Não, Não? esse eu estou escrevendo. Ah, tá terminando Todos ainda. aqui tá Tá em em andamento. fase ainda de andamento, né? Esse aqui está pronto e esse aí eu estou escrevendo. Sim. Que esse aí eu trabalho com iridologista, né? No iridologista tem as modelos e os modelos. E eu utilizo também muita poesia. Vou jogando com poesia. E além do iridologista, eu penso em trabalhar com uma pessoa que joga búzios e carta. É um trabalho meio esotérico, né? Meio esotérico. Esse aí eu tô escrevendo. Já selecionei as modelos. Colocou algumas frases também, né? De pensadores, pensadores, filósofos. grandes pensadores, eu uso muito nos meus trabalhos. Tem poetas aqui da região que eu utilizo muito poetas aqui da região. E vou mesclando, né? Fazendo essa miscigenação, né? Eu estou vendo aqui que tem bastante olhares, né? Foto de... Foi você Aí, quem tirou essas fotos? Não, essa aí eu peguei na internet. Aí eu vou estar fazendo, né? Aí são das mulheres do deserto, né? As turuegas, né? Chamadas turuegas. Aqui tem uma frase de um pensador, De Platão, né? Platão, O cansaço físico, mesmo que suportado forçosamente, não prejudica o corpo, enquanto o conhecimento imposto à força não pode permanecer na alma por muito tempo. Que os meus trabalhos, eu trabalho muito com os poetas, né? Tanto os antigos como os contemporâneos, tem como eu citei, tem gente aqui da região que eu utilizo, até convidar aqui os amigos aí, que eu não tenho nada ainda dos amigos, puder me passar alguma coisa para estar incluindo aí. Opa, vamos lá. Esse aí também está pronto, né? O canto contido viagens. Que eu faço uma homenagem à professora Valdelice Soares Pinheiro, fez aniversário agora, acho dia 29 há pouco agora. Todos são bem ilustrados, né, Crisógenes? Que eu intercalo com fotografias, né? Essas fotografias aí foi um período que eu trabalhei na CEPLAC. Trabalhei contratado na CEPLAC e a gente viajava muito, né? E aí a gente fazia o trabalho de campo e os relatórios. Eu levantava cedo, antes de ir para o trabalho, eu fazia as fotografias. E no final da tarde também. Que é também um estilo de poesia, né, Cris? Aí esse aí intercalo. Eu utilizei esse livro todo dela, O Canto Contido, e eu jogo uma foto, um poema, uma foto, um poema. Nesse aí tem pouco texto meu, acho que tem uns 3, 4 textos meus. A maioria é trabalho sobre a obra dela. Uma obra que, infelizmente, também, devido à falta de oportunidade, eu não consegui publicar. A obra, pessoal, é toda ilustrada. Ó. É uma página de ilustração e outra com o poema.
Eu queria, Crisógenes, que você citasse aí um poema seu pra gente. Eu não tenho um poema. Não? Eu posso ler um aí. Então você vai interpretar um aqui. Eu escrevo mais na área de sociologia, antropologia, Sim. filosofia, mas poema eu não escrevo poema. Utilizo muito. Escolhe algum aí para você fazer uma intérprete pra gente. Ô, Sônia, Enquanto... Pois não. atualmente são quantos poetas lá no clube? Olha, hoje a gente consegue juntar aí em cerca de 1000, né, Tom, poetas espalhados aí por toda essa Bahia, essa região aqui nossa, né? Onde atinge o Clube do Poeta, no sul, extremo sul, como eu citei, né? Baixo sul da Bahia. A gente consegue aí, reunir essa faixa aí. E eu lhe interrompi, você ia falar enquanto Crisógenes. Enquanto o Cris procurei, já encontrou, Encontrei Cris? aqui. Pronto, Não, então mas pode falar, vai. falar. Como a gente está falando de poesia, né? Sim. Abordando a poesia, essa essência, né? Eu escolhi aqui triste, mas na verdade não é triste, é uma alegria. E essa alegria que nós estamos tendo aqui agora. Hoje eu quero versos com gosto de cor de sal. Versos que me lembram todos os mortos e me falem de todos os vivos. Hoje eu quero versos com gosto e cor de sal, para deixar nas minhas mãos destemperadas a solidão do ser, aqui, o que eu não sei, sou. Valdeli Soares Pinheiro. Lindo. Fale, Sônia. Tom, Tom, você me conhece? Eu vou te contar que eu não te conheço. Por quê? Porque você não é ninguém. Eu sou o centro das atenções. Você está surdo e não me ouve. Mas a mentira da aparência do que eu sou é a mentira da aparência do que você é. Porque eu não sou o meu nome. E você, Eu não sou o que sou. você não é ninguém. Você é mulher. Não. Não. Não me tire o último item dos meus delírios. Não transforme a minha poesia em dor. Não reduza a cinzas a minha carta de cidadania. Nenhum outro mundo me pertence. Para que continuem acesas as minhas pegadas, para que continuem vivas as minhas palavras. Deixe que me deite no leito que me foi dado. Deixe que o meu grito exacerba os tímpanos dos insensatos. Deixe que me deite no leito que me foi dado. Deixe que o meu grito exacerba os tímpanos dos insensatos. Deixe-me ser vida, livre, louca. Deixe-me ser eu, apenas eu. Sônia Mourinho. Obrigada. Lindo, excelente. Eu quero agradecer a participação de vocês três. Eu fiquei muito feliz com a entrevista, quero parabenizar pelo trabalho, desejar boa sorte demais aí, que assim que for lançado, você vem aqui para a gente divulgar. Ok, e que agradeço. venda muitos exemplares, que a gente consiga levar a poesia, né, ao máximo aí onde a gente conseguir, e saiba que aqui as portas estão abertas ao que precisar, viu? Obrigada. Obrigado. Agora eu vou com Raquelzinha. Pode soltar, Raquel. Olá, Barbosa. Olá, espectadores do TVI News. Hoje vamos falar sobre prevenção ao suicídio. O suicídio é um problema grave de saúde pública. Para vocês terem uma ideia, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Os dados mundiais revelam que o suicídio é a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. No entanto, a incidência de suicídio na terceira idade entre pessoas com mais de 70 anos é ainda mais elevada. Em geral, homens cometem mais suicídio do que as mulheres, embora estas apresentem um maior número de tentativas de suicídio. Estima-se que 90% dos indivíduos que puseram fim às suas vidas cometendo suicídio tinham algum transtorno mental e que 60% dessas pessoas estavam deprimidas. Então, se a gente pensa
que 90% das pessoas que cometeram suicídio tinham um transtorno mental e que os transtornos mentais são condições tratáveis, a gente pode pensar que a gente pode prevenir muito mais o suicídio. No Brasil, 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano. E a gente tem que ficar atento a alguns sinais. Por exemplo, algumas falas. Não aguento mais, eu queria sumir, eu quero morrer, a vida não vale a pena, nada mais importa, em breve não estarei mais aqui, em breve não serei um peso para você, eu vou desistir de tudo, você ficaria melhor sem mim, as coisas não têm como melhorar, queria não ter nascido. Então, todas essas falas que trazem esse aspecto de desistência são falas preocupantes. Devemos ficar atentos também aos sinais comportamentais. Pessoas que se isolam muito, pessoas que não conseguem falar do futuro. Esse é um ponto importante. Se você está em dúvida, se a pessoa não verbalizou que ela pensa em tentar suicídio, pergunte sobre o futuro dela. Porque muitas vezes a pessoa que tem pensamentos suicidas, elas têm dificuldade em falar do futuro, têm dificuldade em fazer planos. Outro sinal, pessoas que começam a falar com os outros em tom de despedida, pessoas que podem tentar resolver algumas pendências, organizar as coisas, dizer quando eu morrer eu queria que isso aqui ficasse com você. Uma coisa é a pessoa ser precavida, fazer um testamento, mas você tem que ver o que é apenas uma precaução, o que é apenas uma pessoa organizada e se existem outros sinais que apontam que essa pessoa está pensando em atentar contra a sua própria vida. Um outro sinal preocupante, você tem que ficar muito atento, é quando uma pessoa que está em depressão há muito tempo, ela apresenta uma aparente melhora. A simulação de melhora, ela é comum em diversos casos de suicídio. E se uma pessoa que está normalmente deprimida aparecer subitamente alegre, é importante acompanhar essa pessoa para que ela não tente suicídio. Mas nós vamos falar também sobre os fatores de proteção. Quais são os fatores que nos protegem contra os pensamentos de morte? Bons relacionamentos intrafamiliar, apoio da família, ter senso de responsabilidade com a família. Então, se você sabe que as pessoas vão sofrer se você partir, pessoas que têm crianças que dependem dela financeiramente, então esse senso de responsabilidade com a família também é um fator de proteção. Sentimento de valor pessoal, ter objetivos na vida, fazer planos também, habilidade para se comunicar é muito importante, disposição para adquirir novos conhecimentos, disposição para buscar ajuda quando necessário. Também disposição para pedir conselho para as pessoas mais experientes, para as pessoas mais velhas. Então, quando for tomar uma decisão importante, peça conselho. É importante que você seja aberto a novas experiências e também às experiências dos outros. A gravidez também se configura como um fator de proteção. As mulheres grávidas, elas se suicidam menos. As mulheres também que estão amamentando, com exceção das mulheres que podem estar passando por um processo de depressão pós-parto. Outros fatores de proteção são fatores culturais e sociais, como adesão a valores e normas positivas, interação social no trabalho, em alguma igreja, em atividades esportivas, laços sociais bem estabelecidos, familiares, amigos também são importantes. E a religiosidade, eu não estou falando aqui de religião A, B ou C, estou falando de religiosidade, ela também se configura como um fator de proteção para o suicídio, independente da filiação religiosa, você ter a sua espiritualidade bem desenvolvida, você fazer com que alguém que esteja pensando em tirar a própria vida consiga ter afinidade com alguma religião, com alguma crença, é muito positivo. E fora isso, a gente tem que pensar no estilo de vida, bons hábitos alimentares, não abusar de drogas, de álcool, porque o abuso de drogas, de álcool, drogas e outras substâncias é um fator de risco
para o suicídio. Então, não fazer abuso dessas substâncias. E para as pessoas que têm alto risco de suicídio. Então, as medidas de prevenção ao suicídio, elas poderão ser realizadas pelos familiares, por amigos e por colegas. Quais são essas medidas? Impedir acesso aos meios para cometer suicídio. Esconder armas, facas, cordas, deixar os medicamentos em um local onde a pessoa não tem acesso, de preferência trancado, e uma pessoa responsável para administrar esses medicamentos. Então a pessoa está em depressão, a pessoa tem pensamento suicida e ela vai no médico, o médico receita ali um antidepressivo, você compra uma caixa com 90, não entrega essa caixa para a pessoa. Chega ali no horário certo, dá um para a pessoa, deixa a pessoa engolir, verifica se a pessoa engoliu, mas não dá acesso a uma cartela de medicamento, porque a pessoa pode tentar suicídio justamente ingerindo todas aquelas medicações de uma vez só. Outra coisa importante, realizar a vigilância 24 horas. Eu sei que é cansativo, mas em períodos críticos é importante não deixar a pessoa sozinha. Então, sob nenhuma hipótese, a pessoa com alto risco de suicídio, ela pode ser deixada sozinha em sua fase crítica. Sempre procure atendimento nos serviços de saúde. As medicações devem ser sempre prescritas por um médico e deve sempre, como eu disse, ser administrada por um familiar. Grupos, igrejas, escolas, ONGs, associações, todo ambiente em que essa pessoa possa interagir com outras pessoas também é muito importante. Eu sei que é difícil, você conseguir cuidar de alguém 24 horas por dia, porque às vezes a pessoa diz eu estou bem, eu já vou sair. É uma batalha muito complicada para a família, mas fique atento a esses sinais, peça ajuda, procure psicoterapia. Além da medicação, é importante que esse paciente ele faça um acompanhamento psicoterapêutico. Se você não puder pagar por uma psicoterapia, existem serviços gratuitos em que você pode ligar e falar como você está se sentindo. Existe um número do Centro de Valorização à Vida, 188, que a pessoa pode ligar no momento de desespero, no momento que vem o pensamento suicida, ela pode ligar para o CVV 188, grava esse número e deixa sempre o número do SAMU, todos os números que você puder, sempre apostos para você ligar em alguma situação de emergência e possa ter ajuda imediata. Vamos pensar na vida. Pensar em prevenção ao suicídio é pensar em valorizar a vida. Porque apesar de todas as dificuldades, escolher viver é sempre a melhor escolha. Economia Verde. Oferecimento CVR Costa do Cacau. Consciência ambiental. Você me dá um minutinho? Porque a prática de atividades físicas ao ar livre se popularizou muito após o pico da pandemia de Covid-19 por muitos motivos. De fato, independente de ser em espaços urbanos ou no meio rural, as práticas ao ar livre permitem sensações importantes, porque as pessoas podem sentir o sol, a chuva, o vento, contemplar paisagens e conhecer pessoas diferentes o tempo todo. Dentre os principais benefícios das atividades ao ar livre estão: aumenta a disposição, permite que qualquer pessoa faça, melhora o condicionamento físico, proporciona contato social, traz ganho de vitamina D e, claro, economiza no bolso. Além disso, movimenta uma cadeia produtiva de milhões de reais em produtos e serviços que são o ganha-pão de muitos profissionais, gerando emprego e renda para milhares de famílias. Sobre esses e outros assuntos, a gente continua tratando nos próximos minutinhos, tá certo? A gente se vê! E a gente se vê aqui na tela da TVI News. Agora pela TVI e também ao vivo no streaming do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto aí, atividades físicas ao ar livre. E o que é isso?
Da onde é que surge, quem é que trabalha com isso, quanto é que esse mercado movimenta realmente e quem são os profissionais que acabam se envolvendo com esse grande mercado que eu preciso fazer uma retificação. No nosso minutinho, você me viu falar que movimenta milhões. Estava completamente enganado. Na verdade, o chamado mercado fitness, ele gira no Brasil hoje em torno de 10 bilhões de reais. Então não é um mercado de milhões, mas um mercado de bilhões. Falando nisso, nós estamos hoje com uma bancada de milhões aqui. Kleber não se encontra aqui com a gente hoje, mas nós estamos aqui com o professor Rui Xavier. Rui Xavier é aquele camarada que me aguenta às terças e quintas-feiras às 6 horas da manhã no grupo de corrida, mas ele tem algumas habilidades, né, e o currículo dele vai muito além de aguentar esse cara chato aqui. Porque, vou ler aqui, Rui Xavier é professor de Educação Física, formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Ele é especialista em Educação Física Adaptada, Saúde e Metodologia. Ele atuou também no Núcleo de Esporte Paralímpico e Adaptado. Ele é sócio da Green Life Performance, é personal trainer, treinador de esportes outdoor e atleta de ultra endurance. Você tem tempo para fazer mais alguma coisa, Rui? Nas horas vagas a gente arruma tempo para fazer outras coisas. Né? Mas assim, o bom que eu posso dizer que eu sou um felizardo, que eu acabo trabalhando, fazendo aquilo que eu gosto. Então, entre um trabalho e outro, eu estou treinando. É assim que dá tempo, né? Quando não dá tempo, Vou perguntar a dona Gláucia depois. Pode perguntar. Mas, gente, Rui, veja, a gente sempre conversa sobre diversos assuntos, sobre muita coisa. E hoje a gente está aqui, essencialmente, para conversar um pouquinho a respeito da questão das atividades físicas. Claro que o foco é atividades físicas outdoor, mas que quando a gente fala em atividades físicas, a gente pode englobar um monte de coisas, né? Me fala aí um pouquinho a partir da pessoa que começa a pensar na sua vida profissional, fazer um projeto de vida, né? Pegando um pouquinho do seu exemplo, fala aí, como é que você chegou a essa ideia? Olhou assim e disse, vou fazer educação física. Guilherdes, eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito sortuda, porque na minha vida sempre foi ofertado os mais diversos esportes, isso desde a infância. Então, a corrida, a natação, o andar de bicicleta, o praticar lutas sempre estiveram ali presentes. Então, eu costumo brincar com os meus amigos que para muita coisa na vida, eu não tive a primeira vez, porque essa primeira vez foi muito natural, muito espontânea. Mas, assim, o que é que eu posso dizer? Eu sempre fui uma pessoa ligada a práticas esportivas e que sempre gostei disso e era apaixonado pelo outro lado, de entender como que aquilo ali funcionava. Porque quando a gente olha para alguém performando, a gente tem que imaginar que ali atrás tem toda uma preparação para que fosse chegar até ali. Então, assim, ao longo da adolescência eu pratiquei vários esportes, isso me deu uma bagagem muito grande. Depois, a paixão pela educação física, de tentar entender principalmente o treinamento. E, no meu caso, eu sempre fui muito ligado aos esportes outdoor, né, que hoje é o que a gente vê aí o ressurgimento com muita força. Então, o esporte outdoor, ele me dava a possibilidade de fazer duas coisas que eu sempre gostei. É de, ao mesmo tempo que eu estar praticando o esporte, eu estar ao ar livre. E que aí é algo que eu até tenho falado em todas as oportunidades que eu tenho. É atrelar ao esporte ao turismo, né? Que aí, invariavelmente, a gente acaba conhecendo outras regiões, conhecendo pessoas diferentes, culturas diferentes, trazendo para dentro de uma atmosfera que é muito agradável. E aí, quando você me pergunta como é que vocês trilharam esse caminho, no caso, lá no personal trainer eu já tinha clientes que corriam, que gostavam de praticar esportes, que andavam de bicicleta, só que era de maneira individualizada. E Gláucia também tinha os clientes dela nesse mesmo empenho. E aí as pessoas falavam, poxa, por que vocês não fazem um grupo para levar mais pessoas para fazer essas atividades que vocês também fazem nas horas vagas? E a gente falava, por que não?
E aí a gente procurou naquele momento já que a gente tinha um conhecimento técnico, buscar um conhecimento da área de gestão, da área de mídia, para fazer a coisa do jeito que a gente entendia que fosse o mais viável possível, para não ser só mais uma ideia. Então, no surgimento da Green Life Performance, a gente já pensou em, primeiro, atividades que possam levar pessoas comuns à performance. E aí é interessante que a gente entende como performance a pessoa fazer, independente do que seja, da melhor forma possível. Então, quando a gente tem, por exemplo, você, que é uma pessoa que tem múltiplas tarefas ao longo do dia, você vai ter que performar em todas elas. E o esporte acaba te dando uma habilidade para saber lidar com essas situações ao longo do dia. Então, não é o esporte pelo esporte, mas é o esporte na vida cotidiana. É aquela ideia, né, de que você transforma isso em um estilo de vida. Né? Você começa, muitas vezes, entendendo até que você não consegue fazer. Né? Se eu pegar, assim, há 5 anos e meio atrás, 5 anos e meio para 6 anos, que eu não me via de jeito nenhum participando de uma prova, achava até que era um bando de doido, que não sei por que esse povo paga, que não sei o que, tal, e olhava assim, tipo, São Silvestre. Né, que a televisão mostra aquela ruma de gente, coisa, e você fica assim, para assim, olha, rapaz, esse negócio não deve ser barato. Né? Ainda tem viagem, hospedagem, então, todas as despesas, esses caras estão aí fazendo o quê, pelo amor de Deus? Aí é aquele convite, né? Bora lá descobrir. Mas a gente vai dando as pistas. Quando a gente fala da São Silvestre, por exemplo... Né? Da Maratona de São Silvestre? Da Maratona de São Silvestre. Quando a gente fala dessas coisas, dessas marcas que já estão consolidadas e fortíssimas, né? No caso da corrida é São Silvestre, mas também tem o Ironman lá no triatlon, tem as corridas de montanha que estão crescendo absurdamente, né? E aí a gente sempre fala assim, o que é que leva as pessoas a fazerem isso? Na Green Life a gente sempre defendeu, né, que na verdade a gente dá a oportunidade das pessoas voltarem a fazer o que elas fizeram em algum momento. Todo mundo um dia correu, né, principalmente na primeira e segunda infância. Todo mundo de alguma forma ou andou de bicicleta ou tentou. Todo mundo tentou nadar ou nadou durante algum período. Todo mundo acabou, principalmente a gente que tem a possibilidade de morar muito próximo da natureza. A gente jogou frescobol na praia, a gente fez trilha, né? Então, assim, a gente traz para essa pessoa, né, que hoje de repente está no mercado de trabalho ou que está fazendo universidade, a oportunidade de falar assim, ó, reserva um minutinho para você, né, que às vezes a gente fala assim, não tenho tempo. O tempo a gente já trata dentro da questão de gestão do tempo. Eu tenho que ter um tempo para cuidar de mim, para estar comigo e, no nosso caso, para estar com outras pessoas que o objetivo é o mesmo. Então, o que é que leva uma pessoa a sair daqui, do nosso caso, viajar até São Paulo para escalar uma montanha? O que é que leva um profissional liberal de Brasília a fazer o Everest, né? Que é um investimento financeiro muito alto, se a gente for pensar nessa perspectiva. Por outro lado, são experiências de vida que abrem possibilidades infinitas. E aí, o que é que leva a pessoa a fazer isso? Cada um vai ter uma resposta. A minha resposta é motivar pessoas, levar essas pessoas a se sentirem melhor, mostrar possibilidades, caminhos diferentes. Tanto que hoje a gente não trabalha com uma atividade só. A gente tenta mostrar para as pessoas que se ela não gostar de correr, ela pode dançar. Se ela não gostar de dançar, ela pode fazer mergulho livre, ela pode fazer travessia, ela pode ser um pouquinho mais ousada e criar um grande desafio na vida de completar um Ironman, que é algo surreal quando a gente olha de fora, mas que a gente aproveita o processo todo de preparação. Por exemplo, um processo de preparação básico para um Ironman dura 2 anos. Só que ao longo de 2 anos, Guilherme, você vai mudando toda a sua vida em função disso. Você passa a dormir um pouquinho mais cedo, se alimentar um pouco melhor, e aí já entram outros profissionais. Na preparação, antes de você fazer um Ironman da vida, você faz triatlons menores, às vezes aqui na região, e aí vai fazer no sul do país. Então, assim, tem toda uma mudança comportamental que, invariavelmente, é algo que a gente até defende, e a família entra junto nessa loucura, se é que a gente pode dizer. E lá na Green Life a gente tem alguns exemplos disso, né? Tanto de pessoas que estão
se superando, migrando, como é o caso, né, do professor João Carlos, né, assim como ele também tem a sua família fazendo, né, ali correndo todo mundo junto, viajando junto, essas coisas todas. Mas Rui, eu penso assim, que as pessoas que estão assistindo ou que ainda vão assistir aqui a gente no YouTube, deve, assim, estar curioso com algumas coisas, do tipo, corrida emagrece? A corrida em si não emagrece. Se a gente for pensar assim, a gente vai reduzir muito os benefícios da corrida. Se fosse a corrida só para emagrecer, era fácil, mas ela não emagrece. Mas ela ajuda a emagrecer, mas todos os hábitos que você adota para a corrida te levam a emagrecer. E emagrecer de um jeito muito mais saudável, muito mais agradável. E como você vê, quando a gente faz isso em grupo, é até um gatilho que é interessante de alguém falar assim, ó, você não foi ontem no treino, próximo, bora lá. Ah, tô cansado essa semana, tá, mas no final de semana a gente tem uma trilha, bora lá, que aí é impossível você fazer uma trilha e lá no meio da trilha lembrar de alguma preocupação muito grande que você tem. Você acaba se conectando exatamente com a atividade que você está, né? É a história da mosca azul, né? É a tal da mosca azul. Quando você não faz a atividade, você... Tá faltando algo, né? Isso, parece que está faltando algo, você começa a ficar meio irritado, alguma coisa assim, aquele troço assim. Outra coisa, Rui, que eu acho que o pessoal tem muita... A gente brincou aqui, né, sobre maratona de São Silvestre, né? Bora explicar para o pessoal aqui essa questão, né, das diferenças. O que é uma corrida simples, o que é a meia, o que é a maratona, o que é uma ultra. Perfeito. Então, a maratona de São Silvestre é a pegadinha de todo corredor, né? Mesmo porque, assim, é o que eu digo, da construção de uma marca. A São Silvestre, sem dúvidas, no mundo das corridas, no Brasil é a mais forte e é uma das mais fortes e conhecidas do mundo. Tem atletas de todos os níveis, inclusive pessoas cotidianas que se inscrevem e correm. E eu digo que, teoricamente, qualquer pessoa que começa a correr, ela pode fazer a São Silvestre, porque é uma corrida relativamente curta, de 15 quilômetros, que vai durar ali algo próximo de, em condições normais, 1 hora e meia. Na São Silvestre pode chegar umas 3, porque é muita gente correndo a mesma prova. Mas ela não é a maratona, porque para ser a maratona ela teria que ter 42 quilômetros, 195 metros. Então, assim, a São Silvestre, ela fica um pouquinho abaixo das 10 milhas, né, que tem a Garoto lá no Espírito Santo. Então, ela tem 15 quilômetros, é uma prova interessantíssima, que vale a pena ir uma vez na vida, mas quem faz a São Silvestre não correu a maratona ainda. E aí, acima dela, a gente tem a meia maratona, que tem 21 quilômetros, que no Brasil virou febre, todo mundo agora quer correr uma meia na vida para fazer ali vamos dizer assim, fazer uma passagem para a maratona, que é os 42, que algumas pessoas demoram uma vida para fazer a maratona e depois não querem mais fazer, voltam a fazer distâncias menores e tal. E tem outras pessoas, umas pessoas meio alucinadas aí, que acabam migrando no caminho sem volta das ultras, que a gente tem ali um gap entre 42 e 45, outras pessoas falam de 50 quilômetros, mas quando você corre acima dos 42, a gente vai ter ali 45, 46 e as provas de 50, 100 quilômetros, 100 milhas, que são 160 quilômetros, algumas chegando agora a 324 quilômetros, que aí a gente costuma dizer que são dois esportes diferentes, embora sejam a mesma coisa. Quando ultrapassa a linha dos 42 quilômetros, é tudo completamente diferente. Mas assim, e aí eu vou dizer que é um caminho sem volta, porque aquele treino de 10 quilômetros, que para a maioria das pessoas é muito desafiador, um ultramaratonista começa a fazer isso com relativa facilidade, assim, o longuinho. É aquela história, né, que o treinador começa a botar para você planilhas de 60 minutos e tal, e aí daqui a pouco, você brincando, no dia... É o golpe. O mínimo que você faz é 7, no dia que você não está muito bem, daqui a pouco você vai aumentando. Mas e uma coisa assim, que você fala, né, a gente sabe, no caso de vocês, antes de perguntar isso, que eu estou querendo perguntar, como nós estamos falando, né, a respeito de economia, o nome do programa é Economia Verde. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do empreendedorismo nesse aspecto. O que é, uma coisa é o professor Rui Xavier, né, e a professora Gláucia. Né?
Outra coisa são Rui e Gláucia, empreendedores na Green Life. Esse caminho, né? Esse percurso de empreender e trabalhar para a consolidação de uma marca que está diretamente ligada ao trabalho que vocês realizam. Essa pergunta é fantástica, Guilherdes, porque a Green Life é como se ela fosse uma consolidação de um trabalho que já vinha sendo feito de maneira individual. E aí, quando a gente olha para um modelo de negócio que ainda hoje ele é muito novo, né, no Brasil, a gente está trabalhando com a Green Life há 7 anos. Antes disso, a gente já trabalhava, mas a gente sabia que tinha alguma coisa que a gente precisava fazer. E daí, a gente tem que entender que, tecnicamente, nós já éramos muito bons, claro, buscando sempre uma atualização, uma capacitação, mas quando a gente passa para a área do empreendedorismo, a gente tem que contar com a ajuda de profissionais que entendam disso. Então, a gente tinha uma ideia de gestão, mas a gente teve que buscar capacitação e gestão. A gente tinha ideia de como fazer a parte administrativa, mas a gente teve que, como a gente buscava fazer essa startup de maneira a se consolidar no mercado, trabalhar a marca, então, invariavelmente, a gente buscou tanto nos capacitarmos, quanto buscar as empresas parceiras que ofereciam para a gente esse serviço. Depois disso a gente teve uma sorte muito grande de, desde o começo, trabalhar com clientes que eram muito bons, com clientes que eram famílias, e aí já trazia para a gente essa ideia de confiança, de marido, mulher, filho, e aí a gente foi crescendo de maneira sólida, de maneira gradual, e como a gente está dentro do esporte, Guilherdes, os resultados individuais, eles são importantíssimos, mas a gente também começou a dar resultados como pódios, que para muita gente é o mais importante. Eu acredito na importância do pódio, mas eu acredito, enquanto empresa, no processo. Se eu tirar a pessoa de dentro de casa, levar ela para treinar, ela começa a treinar, começa a mudar o estilo de vida, ela consegue, vamos usar a palavra, contaminar outras pessoas e fazer essa roda girar, a gente está falando que a gente está dentro de um mercado de 2 bilhões de dólares só no Brasil. Lá fora são números muito mais vultuosos, na casa dos 11 bilhões. Então, assim, a gente está dentro de um mercado que só cresce. A gente passou por um momento que a gente já vinha fazendo uma preparação, a gente já tinha, por exemplo, o treinamento online. E aí a gente passou por um momento aí de que a gente precisou investir muito mais no treinamento online, que o mundo todo entrou num gargalo de falar assim, poxa, as pessoas precisam se movimentar, precisam se exercitar, mas a gente não pode treinar coletivamente. Então, cada um fez na sua casa, algumas pessoas compraram esteiras, compraram bicicletas e tal, e a gente sabia que esse é um momento que ia passar, e quando passasse a gente tinha que estar ali muito forte. E por incrível que pareça, é um mercado que cresceu absurdamente nos últimos 3 anos, ao ponto de a gente até brincar com os colegas assim, a educação física ela é uma área vasta, né, uma área absurda, e que dentro dessa área ainda é muito pequena. O caminho está aí, está aberto. A gente fez um estudo há 8 anos atrás, na região, e a gente tem espaço em Ilhéus para aproximadamente 20 assessorias de corrida. Todo mundo vivendo bem, trabalhando confortavelmente. Se a gente juntar aqui com a região de Itabuna, Buerarema, o mundo ele está aí aberto para a gente. É uma coisa interessante, né? Você falando sobre essa possibilidade de expansão. Eu estava vendo uma reportagem que dizia que hoje mais ou menos 5% dos brasileiros somente, né, praticam atividades físicas regulares. Quando você pega isso na nossa população, e fora o fato de que todas as modalidades, ao que parecem, todas não, mas aquelas mais conhecidas, mais populares, elas podem ser bem baratas, digamos, né, a própria corrida. O camarada compra um tênis barato, usa uma roupinha mais básica e ele vai correr, não vai treinar corrida, né? Isso. Ele vai correr. Mas tem aquelas outras pessoas que investem um tênis que custa quase R$2.000. Quase R$2.000. Né? Então é bastante democrático. Né? Extremamente democrático, né? Eu costumo brincar assim, a gente tem que entender que a gente não deve criar um funil de entrada. Quem é que pode correr? Quem é que pode pedalar? Todo mundo. Eu tenho uma bicicleta que pode custar R$300 no supermercado,
Há bicicletas que passam facilmente dos 50 mil reais. Né? Do mesmo jeito que eu posso fazer aula de tênis pagando só a mensalidade, ou eu posso já começar a adquirir os equipamentos do tênis, uma raquete melhor, uma bola melhor. Então, assim, só que é um mercado que ele, ao mesmo tempo que ele é promissor, ao mesmo tempo que ele movimenta números absurdos, assim, ele está aí para todo mundo. Então, eu posso correr na praia descalço. E para isso eu não gasto nada, gasto lá um short, as meninas gastam um short e um top. É bom gastar com o protetor solar, né? O protetor solar vai muito bem. Mas, assim, quando a gente pensa, por exemplo, no ticket médio de uma academia de ginástica, algo em torno de 150, 200 reais, na corrida, eu vou comprar um tênis de 350 reais e vou usar ele por 6 meses, 1 ano. Então, assim, ele dá uma possibilidade real para a gente de um exercício. Todo mundo tem uma praça por perto. No caso de Ilhéus tem praia, aqui em Itabuna tem as praças. Então, eu tenho possibilidades infinitas ali. E eu estou falando só de uma das atividades. Estou falando especificamente da corrida, mas se a gente pensar na natação, a gente tem um litoral gigantesco, né? A gente tem piscinas. Em algumas cidades a gente tem ali piscinas públicas, né? A gente tem rios, lagoas, então assim, só que o número de pessoas praticando ainda é muito pequeno. 5%, se a gente for olhar, então a gente tem 95% de possibilidade. Pois é. Né? Comparando, por exemplo, com a Noruega, que 80% das pessoas praticam exercício físico regularmente, fora aquelas que praticam eventualmente, então a gente ainda tem aí um caminho muito grande. E, especificamente, Guilherme, você que é um entendedor muito grande aqui da nossa região e do meio ambiente, a gente consegue praticar esporte o ano inteiro ao ar livre aqui. Sim, aqui nós temos, mesmo quando as pessoas olham assim, tá chovendo, aí é que fica gostoso, né? Aí que fica gostoso, mas dificilmente chove o dia todo, né, Guilherme? Dificilmente. Isso. E uma coisa assim, né, as pessoas nem sempre se atentam. Quando a gente está falando a respeito desse mercado de 2 bilhões de dólares anuais, que, né, transformado vai ir para uns 11 bilhões de reais, nós estamos falando aí, pessoal, né, desde treinadores, passando por academias, outros profissionais como fisioterapeutas, médicos, nutricionistas. Você está falando aí da compra de roupas, equipamentos, né? Nós estamos falando dos eventos, das viagens. Né? Você tem determinados eventos que você gasta 2, 3, 5 mil reais para ir. Né? E aí você movimenta, como você mesmo falou, né? Movimenta o próprio turismo, que você vai ter uma rede de hotéis, de pousadas, de restaurantes. Né? Todos esses lugares que têm tido o costume de realizar corridas ou outros eventos esportivos, vamos colocar no âmbito dos eventos esportivos, acaba virando um grande palco de turismo de negócios, né? Isso, né? É um balcão, né, que ele se abre para um negócio que ele é diferente. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em São Paulo, né, que é um lugar que faz eventos gigantescos o ano inteiro, né? É normal que aquela estrutura hoteleira, por exemplo, esteja acostumada a receber no fim de semana 2.000 pessoas. E aí a gente consegue ir, por exemplo, para Mucugê, na Chapada Diamantina, que é uma cidade pequena, com pouca hospedagem, com poucos restaurantes, e de uma quinta-feira até um domingo, ali ela é invadida por 2.500 pessoas para fazer corrida de montanha, que assim, você, sei lá, triplica a população ali. E que todo mundo consome, e que a gente fala que a corrida de aventura, por exemplo, ela funciona em tribo, né? Porque tem um atleta e que muitas vezes ele leva o treinador, leva um nutricionista, mas invariavelmente ele leva a família, então tem ali uma esposa, um filho, 2 filhos, então o turismo ganha muito, a parte cultural da cidade ganha muito. Normalmente a gente observa que os destinos da corrida de aventura, por exemplo, são destinos que naturalmente não eram turísticos. Eles se tornaram em função dos eventos. E aí os organizadores estão sempre de parabéns, porque eles conseguem atrelar o esporte com eventos culturais, eventos literários, eventos que eles se somam, na verdade. E aí a gente observa que a cadeia esportiva ela já transcendeu toda essa ideia do nadar, pedalar, correr e jogar. Hoje a gente fala de uma indústria que diretamente ela fala de 2, 3 bilhões, mas que a gente já tem ideia que ela é muito maior do que isso. Sim, sim. E vamos falar um pouquinho da transição, né? A rua,
e transição para algo mais de aventura, né? Aí, antes de você falar, eu queria que passasse um videozinho aí de uma pessoa que você conhece muito, que já fez. Está fazendo e completando essa transição aí. Vamos ver. Aguardando, 1, 2, 3. Salve pessoal, por aqui Rui Xavier da Green Life Performance e hoje estamos nessa paisagem maravilhosa aqui ao norte da cidade, no Iguape, próximo do Distrito Industrial, onde hoje vai acontecer a segunda Adventure Race, uma excelente corrida de obstáculos promovida aqui pelo pessoal da Polícia Militar, e essa é muito diferente. Além de todos os obstáculos que tem aqui na pista embaixo, vocês devem ver daqui a pouco, a certeza de muita sujeira, muita lama, muita subida, e nessa aqui o que importa é a motivação e a determinação. E ganha quem chega até o final. Vem com a gente! Opa! Essa daí é uma das transições, né? Quando você já faz essa prova, e a CPRS, né, que é o Comando de Policiamento da Região Sul, muito de parabéns. Coronel Vanderval, eu só não coloquei ali porque eu não pedi a autorização, não avisei sobre essa autorização, aí senão a gente ia ver a animação, né? Que o Coronel Vanderval estava, ou que o Coronel Vanderval estava e toda a sua equipe estava nessa oportunidade. Mas antes de você falar, né, nós vamos passar de um praticante. Nós passamos um professor, agora vamos ver um praticante. Bora lá, né? E aí, galera? Falar aqui um pouco aqui sobre minha transição, né, do asfalto para trail, né, da corrida de rua para corrida de trilha, e um pouco da diferença que senti, né? A diferença básica, né, é o terreno, né, a pisada, a técnica que você vai usar, o tênis especificamente, né, o material, você tem que ter um tênis com gripe mais pegado para não escorregar nas trilhas, né? E eu particularmente me apaixonei por corrida em trilha, né? Por ser ambiente diferente. Você corre na Mata Atlântica, você corre no Cerrado, você corre em córregos, passa por cachoeiras, você passa por um lugar onde você não vê água, nem apenas o suor descendo no rosto, o líquido que você vai ver, vai enxergar. Então, essa é a particularidade da corrida em trilha, que deixa você apaixonado, que você passa cada dia mais a querer conhecer os terrenos diferentes que tem na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É no frio, é no calor. Você começa a correr 5 horas da manhã em outra maratona, por exemplo, você começa a correr 5 horas da manhã, 3 horas da tarde você ainda está correndo. Então você corre no frio, você corre na lua, você corre no sol, e o sofrimento é que faz você ficar apaixonado. É incrível, é uma coisa de corredor. Você sofre e se apaixona cada vez mais por corrida em trilha. É show. Ótimo, grande Rodrigo Zangado. Pois é, e aí essa transição? Fale rapidamente agora dessa nova fase que a Green Life está vivendo. Então, né, o CPR Sul aí, ele marca a entrada de muitos atletas nessa Adventure, que muitos atletas que são lá do asfalto, estão acostumados a correr sempre distâncias até menores, 3, 5 quilômetros, é uma boa aproximação de um grande mundo que vem aí pela frente, que é das corridas da trail, né? E das corridas de montanha por aí pela frente. Por quê? O que acontece? Invariavelmente, as pessoas começam a correr ali na esteira, na academia, ou no asfalto, perto de casa, numa assessoria. E vai chegando a hora, né, que parafraseando o nosso querido Eliud Kipchoge, o ser humano ele é ilimitado, né? E para os desafios também. Então, daí o que acontece? Ele já consegue correr 5 quilômetros, já se diverte bastante com isso, já corre 10. Aí vem alguém e fala assim, eu ouvi falar que tem um trail que é bem legal, bora fazer uma trilha e tal. Aí ele vai. E no primeiro momento é um choque, ele toma um susto, porque é tudo diferente. A parte sensorial dele fica muito aguçada, só que é um caminho sem volta, Guilherme. Então, assim, o que é que muda? Um corredor de asfalto, primeiro a gente tem que pensar que a gente vai passar a usar um equipamento um pouco diferente, como o Rodrigues falou muito bem, como são provas que costumam ser mais longas, e hoje em dia a gente não fala tanto só de quilometragem, a gente fala de tempo, né? Uma corrida de 5 quilômetros que no asfalto, tranquilamente, meia hora, a gente já passaria ali para quase 1 hora,
Então, para 1 hora a gente já fala de autonomia, de ele levar a própria água, levar um carbogel. O tênis dele já deve estar mais adequado para evitar um acidente, ainda que leve, uma torção. Ele já usa uma meia um pouco mais alta, porque o terreno pode ser um pouco menos confortável do ponto de vista da segurança dele. Por outro lado, a gente sempre fala também que o homem ele é própria natureza, né? Então, em pouco tempo ele já está totalmente adequado àquele ambiente e ele acaba se apaixonando. E aí, naturalmente, ele vai buscando desafios cada vez mais longe, mais alto e mais demorado. Sou suspeito a falar, né? Que a gente já fala aí de atividades de 8 horas de duração. Eu que eu digo. E agora, para a gente ir finalizando, fala aí desse desafio do pelotão que vai sair domingo, 4 horas da manhã, lá do trevo da BR-101 de Uruçuca. Essa é mais uma daquelas ideias de quando a gente fala assim, ó, tá tudo muito bom, bora dar uma divertida, né? Ele faz parte de um dos projetos que foi pensado lá por Ney Massal, da TV Cacau, junto com o Rodrigues, né, que é nosso atleta, que eles pensaram em trazer para a região uma aproximação das ultramaratonas, que são provas acima de 50 quilômetros. E para não ficar injusto, a gente quer que todo mundo que corre na região ou que esteja passando férias ou algum tempo por aqui, vá junto. Então a gente pensou em fazer, ó, a gente faz a ultra, né? Essa no caso é a terceira perna, a primeira edição foi de Canavieiras para Ilhéus. 80 quilômetros, gente. 80 Isso não é coisa quilômetros. de gente, não. A segunda foi Itacaré-Ilhéus, que deu ali aproximadamente 65 quilômetros. E essa ali vai ser um pouquinho menor, aproximadamente 52 quilômetros, saindo de Uruçuca, às 4 da manhã, com o horário previsto de chegada por volta das 9h10 da Catedral de São Sebastião, em Ilhéus. Só que aí, para ficar democrático, para todo mundo ir, e para deixar mais evidente que a corrida ela pode ser para todo mundo, é claro que tomando as devidas proporções e os cuidados necessários, então a gente vai ter ali 42 quilômetros, né, que é a distância oficial da maratona, 52 para quem vai largar na ultra, e aí a gente vem para 36, 25, 21 quilômetros, 15 quilômetros, 10 quilômetros e 5 quilômetros. Então, a gente calculou o horário médio de que os atletas vão passar. Quem quiser vai se juntando. Está todo mundo convidado, obviamente. Sem precisar de inscrição, Sem não precisar paga de inscrição, nada. totalmente gratuita. Que faz parte de um evento teste ainda da UCCX, que é a Ultra Trail Costa do Cacau, que é um evento que deve se consolidar na região nos próximos anos. Muito bem, muito bem. A gente está se despedindo aqui, estamos aqui com o professor Rui Xavier, que é professor de Educação Física, especialista em um monte de coisa, né? E treinador da Green Life Performance. Nós estivemos falando sobre atividades físicas outdoor e a transição de uma proposta mais urbana para uma proposta mais rural, saindo do asfalto para trail run. A gente vai terminando a Economia Verde, agradecendo demais a sua audiência e esperando em Deus que na próxima sexta-feira a gente esteja aqui de volta. Muito obrigado, beijo no coração. Economia Verde. Oferecimento CVR Costa do Cacau. Consciência ambiental. Bom dia, pessoal. E agora, infelizmente, vamos com uma notícia triste, que é dessa jovem que foi morta em Elmar. Jovem de 18 anos. Não tá saindo a voz dela, não. Vai falando aí a notícia.
O microfone estava mudo, pessoal, eu peço desculpa. Um jovem de 18 anos, identificado como Jeff Souza Rodrigues, foi morto a tiros na noite de terça-feira, na frente da namorada, na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia. Segundo informações do Liberdade News, o casal saía de um estabelecimento por volta das 21 horas, quando foi surpreendido por indivíduos armados a bordo de uma motocicleta. De acordo com testemunhas, Jeff estava armado e tentou fugir. Ele ainda teria tentado sacar a arma, mas foi atingido primeiro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi acionada e constatou o óbito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passará por perícia. Familiares da vítima estiveram no local, mas por medo de represálias, não quiseram fornecer detalhes sobre as circunstâncias do homicídio. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso está sendo investigado pela primeira Delegacia Territorial DT de Eunápolis. Infelizmente, né? Sexta-feira aí com essa notícia triste, esse jovem que foi morto às 10 horas e 17 minutos de ontem, em frente à namorada, né? A criminalidade aí que está cada vez mais crescendo no país e a gente fica com medo, né, de sair de casa, infelizmente entregues na mão desses bandidos, né? Hoje em dia os bandidos estão soltos, infelizmente os cidadãos de bem estão tendo que ficar presos em casa com medo de sair, com medo da violência. Cássio, pode retornar aqui comigo? Pessoal, aqui mostrando para vocês o portal da TV à Tarde, que é esse portal completo que a gente tem parceria aqui com a TVI. Aqui tem algumas notícias do Brasil e do mundo, colocando uma notícia agora de nível mundo, essa aqui do ator de Riverdale, que é uma série bastante conhecida. Esse ator ele foi condenado à prisão perpétua por matar a mãe. Ryan Grattan também planejava matar o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. O ator canadense Ryan Grattan, de 24 anos, conhecido por interpretar Jeffrey Agostini na série Riverdale, foi condenado à prisão perpétua nesta quarta-feira, depois de ter declarado culpado do assassinato da própria mãe em março de 2020. Segundo os promotores do caso, depois de ter assassinado a mãe, o ator teria colocado armas e coquetéis Molotov dentro do carro, com o qual seguiria até a residência do primeiro-ministro Justin Trudeau, mas após dirigir cerca de 200 quilômetros, ele teria desistido, entrando em uma delegacia e confessado ter matado a mãe. No tribunal, Grattan admitiu ter atirado na nuca de sua mãe, enquanto ela tocava piano em casa, na cidade de Vancouver. Os advogados da defesa alegaram que ele estava numa batalha contra a ansiedade e contra a depressão e que teria expressado o desejo de tirar a própria vida nos meses que antecederam o crime. Além de Riverdale, Grattan também atuou na série Supernatural, iZombie e no filme Diary of Vampire. Aqui esse é o ator de Riverdale, infelizmente com uma morte, né, pesada aí nas costas, realmente um caso macabro. Ele matou a mãe e planejava também matar o primeiro-ministro. Algum outro destaque aqui sobre política? Esse aqui, a alfinetada que o Lula deu no Ciro, né? Eu acho que Ciro está surtando, diz Lula em entrevista, chamado de fascistoide pelo candidato do PDT esta semana. O petista critica a promessa do adversário. Em entrevista ao programa do Ratinho na noite de quinta-feira de ontem, o candidato líder das pesquisas na corrida presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, fez críticas propostas do seu adversário, o Ciro Gomes. Agora aí, período final de eleição, reta final, eles ficam tentando se destacar, né? E você tem que acompanhar para ver qual é a melhor opção para depositar aí o seu voto de confiança. Aqui, casa cheia, mais de 35 mil ingressos assegurados para o duelo entre Bahia e Operário. O confronto está programado para sábado, tá? Às 18 horas e 15 minutos na Fonte Nova. Precisando vencer para retomar o segundo lugar da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia vai contar com o apoio do seu torcedor no duelo contra o Operário. Programado para sábado, dia 24, às 18 horas e 15 minutos na Fonte Nova, pela 31ª rodada da competição, o clube informou nesta sexta-feira que mais de 35 mil ingressos estão assegurados para o confronto. O Bahia precisa vencer, tá, pessoal, para retomar o segundo lugar e
pode abrir pontos do 5º colocado, que é o Londrina, e entra em campo nesta sexta-feira contra o Ponte Preta. O tricolor, vencendo o jogo, chega a 54 pontos, passa o Grêmio e abre 6 pontos do Vasco, atualmente o 4º colocado. Os torcedores que quiserem adquirir o ingresso para o duelo contra o time paranaense pode retirar na entrada dos seguintes postos. Sexta-feira hoje, você que adquiriu o ingresso, você pode retirar na internet, que é 24 horas disponível, no Fonte Nova, das 10 às 16 horas, na bilheteria Suldic. Turma Tricolor Shopping Piedade, das 9 às 20. Turma Tricolor Multishop Boca do Rio, das 8 às 19. Mascote Tricolor Caminho de Areia, das 8 às 19 também. No sábado, você pode retirar seu ingresso na internet até às 18 horas e 15 minutos. Na Fonte Nova, a partir das 10 horas. Turma Tricolor Shopping Piedade, das 9 às 15h30. Turma Tricolor Multishop Boca do Rio, das 8 às 15h30. Mascote Tricolor Caminho de Areia, das 8 às 15h30 também, para prestigiar esse jogaço. E aqui, uma auditoria que foi em Santa Cruz de Cabralha, o prefeito ele é obrigado a adequar o salário dos professores. Recursos auditados alcançaram o montante de R$ 14.371.921,72 centavos. O Tribunal de Contas dos Municípios acatou as conclusões contidas no relatório da auditoria realizada na Prefeitura de Santa Cruz Cabralha, com o objetivo de verificar a regularidade da prestação dos serviços e da aplicação de recursos municipais na área de educação. O prefeito Agnello Silva dos Santos Júnior ele foi advertido sobre a necessidade de elaborar e enviar à Câmara Municipal imediatamente o projeto de lei visando a adequação da remuneração dos professores no piso salarial nacional. Aqui a foto, tá, do prefeito Agnello Silva Agnello Silva Santos Júnior, que foi advertido sobre necessidade de elaborar e enviar à Câmara Municipal imediatamente o projeto de lei visando a adequação da remuneração dos professores. Pessoal, essas notícias que eu li aqui para vocês são notícias do Portal à Tarde, tá? Você que quer ficar por dentro de todas as notícias do Brasil e do mundo, é só você acessar o Portal à Tarde. Lá pelo site da TVI você consegue ser direcionado automaticamente para esse link, que é o www.tviplay.com.br. Clicar na opção que é Jornal à Tarde, lá vai ter notícias, esportes, política. Você pode estar clicando nessa opção e escolher aquela que mais lhe interessa, tá? Se você tem interesse em saber de notícias, de política, você vai clicar lá e você vai ter essas informações disponíveis aí para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e do mundo. Vai ser direcionada a essa tela aqui do portal, ó. Aí você vai escolher o assunto que mais lhe interessa. Aqui são os principais destaques, falando também aqui, ó, de morte. Infelizmente, a gente não tem notícias muito boas. Nesse caso aqui, o suspeito de envolvimento na morte de Bolsonaro foi presa, né? É uma notícia boa, pelo menos ele foi pego aí. Se você quer saber notícias de esporte, tem também aqui, é só você clicar em esportes e você vai ter aqui essa opção, tá? Aqui a gente tem os principais destaques. Aqui as mais lidas você pode escolher. Aqui, ó, cenário sobre eleições, né? A gente está chegando aí na reta final, sabe que a correria tá grande, principalmente para os candidatos do governo do estado aqui da Bahia, que está ali naquela briga, naquela estatística entre a ACM Neto, o Jerônimo e o Roma. Cenário indefinido aumenta a pressão sobre campanhas na reta final. Aqui, ó, a mais recente pesquisa, a Tlangitel, à tarde, revelou um cenário completamente indefinido na disputa pelo governo do estado e deve se refletir numa grande mobilização na reta final das campanhas, com a provável antecipação do segundo turno. Os números que colocaram Jerônimo Rodrigues, PT, 4 pontos à frente de ACM Neto, União Brasil, no limite do empate técnico, apontam a disputa voto a voto e não elimina a possibilidade de definição em primeiro turno para qualquer dos lados. A evolução de Jerônimo alimenta o entusiasmo da militância e traz para os petistas boas recordações das viradas observadas nas últimas eleições. Vamos ver aí, acompanhar quem é que vai levar aí a vitória nessa corrida aí de eleições para governador do estado da Bahia, né? A briga tá boa. Tá uma corridinha, literalmente. Jerônimo, ele se destacou, a pontuação dele que estava baixa teve um destaque aí, mas
A verdade a gente só vai ver na hora das urnas, né? Quando abrir as urnas e a gente vê quem de fato levou, se vai ter ou não vai ter segundo turno. E aqui uma outra notícia, pessoal, destaque aqui do Portal à Tarde. Criança de 3 anos atira na cabeça de irmão gêmeo com a arma do pai. A criança atingida está internada em estado grave. Uma criança de 3 anos atirou acidentalmente na cabeça do irmão gêmeo após achar uma pistola do pai, que é colecionador de armas. O caso aconteceu em Macapá, capital do Amapá. O menino atingido foi levado ao hospital de emergência após ser atingido na quinta-feira e tem estado de saúde considerado grave. Um tiro na cabeça, né? O pai dos gêmeos, dono da pistola, foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, o CIOSP, para prestar depoimentos. Ele teria tirado a arma do cofre para ir a um clube antes da criança encontrar a pistola e disparar contra o irmão. Por meio de decreto, no seu governo, o presidente Jair Bolsonaro facilitou o acesso ao porte de armas. Com isso, nos últimos 3 anos, o número de armas registradas atingiu a marca de 1 milhão, quase o triplo do registrado em dezembro de 2018. Infelizmente, para você ter uma arma em casa, você precisa ter essa maturidade de saber esconder em um local que não tem acesso para outra pessoa pegar, ainda mais uma criança, né? Infelizmente, aí uma fatalidade, uma criança de 3 anos teve acesso a essa arma e deflagrou o tiro contra o seu irmão gêmeo, que hoje está em estado grave. Te torce para que tudo dê certo, que tudo fique bem com essa criança, mas ficou alerta aí para você que tem arma, não é brincadeira, tá? Colocar em um local assegurado, que não tem acesso de uma outra pessoa, de um terceiro, como foi o caso aqui, e infelizmente ocasionou nessa fatalidade. E aí, falando de previsão do tempo, para a gente finalizar a programação, faltam apenas 3 minutos. Você aí que quer curtir uma praia, o tempo aqui em Itabuna está nublado, 31 graus, máxima de 32, mínima de 22. Vitória da Conquista, 29 graus, parcialmente nublado também, máxima de 31, mínima de 18. Salvador, 28 graus, máxima de 29, mínima de 23. Ilhéus, nossa princesinha do sul, você que quer pegar uma praia. Ilhéus também está muito nublado, não está muito diferente de Itabuna não, viu? 28 graus, podendo chegar a máxima de 29 e a mínima de 23. A semana toda aí fez sol, né? Vai chegando o finalzinho de semana, o tempo vai ficando nublado, mas fica aí a expectativa. Eu acredito que amanhã, sabadão, vai amanhecer de sol. A gente torce por isso, trabalha a semana toda, quer tirar o final de semana para ter aquele lazer e descansar. E você aí que está buscando também um lazer, quer ir para algum evento, vai ter festa, tá? Do Cacau lá em Ubatã. As atrações é Tiago Aquino, Tairone, Jonas Esticado, Trio da Ruana, Ana Catarina, Kart Love, O Tubarão, La Fúria, Cal Firmino, Netinho Cabral, Matheus Rocha, Marlon Tigrão e Ícaro Ferrari. A festa vai começar hoje, tá? Sexta-feira, dia 23, vai ser do dia 23 ao domingo. Em especial, a programação de hoje vai ser o Tiago Aquino, Trio da Ruana, Ana Catarina e Marlon Tigrão. Começa às 19 horas, essa é a festa do Cacau, que acontece lá em Ubatã. E para finalizar, pessoal, eu quero agradecer você aí pelo carinho da audiência, que ficou comigo aqui até meio-dia. Nossa programação ela volta na segunda-feira, mas você pode acompanhar a reprise aí dos programas durante o final de semana, que vai estar sendo exibida ao vivo no YouTube e também na TV a cabo, que é o canal 36.2. Não esquece de compartilhar com os seus amigos. Agora a gente vai ficar aí com o Denilton no Alerta Cidade, que vai trazer várias broncas. Eu agradeço o carinho, a sua atenção, uma ótima sexta-feira a todos.